A paz de Deus, meu irmão, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para contar o meu testemunho de como foi quando eu retornei para a casa de Deus. Eu espero que vocês gostem. Se os irmãos puderem me ajudar, para que não seja sobre mim, mas que seja sobre Cristo, para que este testemunho possa alcançar mais vidas. Então, eu peço para vocês, já se inscreva lá, ative o sininho de notificação. Dê o seu like, deixa seu joinha lá, deixa seu comentário, que eu vou ficar extremamente feliz. Então, vamos para o vídeo. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Daniela e eu tenho 36 anos, às vezes eu esqueço, 36 anos. Hoje a gente estamos em 2014, tem 10 anos que eu voltei. Por que 10 anos que eu voltei? Porque eu me afastei de Deus. E como vocês viram no, no vídeo, na capa, foi sim o que aconteceu para me voltar para a casa de Deus, mas eu vou contar como que foi. Quando eu tinha mais ou menos em torno de uns 15 anos, eu nasci num lar que não é cristão, meus pais e minha mãe não são cristãos. Eles chegaram a um momento aceitar e depois se desviaram e tal. Mas enfim, nasci num lar que não era cristão, mas eu conheci a Cristo, pela minha avó e meu avô. Eles eram cristãos, e como eu ficava muito na casa da minha avó, eu acabei me acostumando com aquilo, então a minha avó me levava muito. Para quem não sabe, eu sou assembleiana, então ele me levava para a escola dominical. Então, desde os meus 7, 8 anos, eu lembro de ir na escola dominical. Todas as historinhas eu lembro muito. Participei da parte das crianças, fui para os adolescentes e entrei nos jovens. A minha mãe era muito itinerante, então ela viajava muito. A gente fazia muitas mudanças. Enfim, quando eu tinha de 13 para 14 anos, minha mãe mudou de novo, a gente mudou de cidade e eu acabei ficando com a minha avó. E quando a minha mãe retornou, eu já tinha em torno de uns 15 anos. Eu decidi que eu iria me batizar. Foi decisão minha, não foi nada forçado e eu decidi me batizar. E eu tive uma experiência com Deus muito boa. Eu me batizei, se eu não me engano, foi em fevereiro daquele ano, que agora eu não lembro o ano, mas eu tinha 15 anos. E em março eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, na época eu era muito cristã, sabe? Eu era crente, 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 sabe? Eu participava muito das coisas, eu fazia muito jejum, orava muito, sabe? Eu buscava dons, porque aquela época a gente era acostumada a buscar dons. Hoje em dia não se fala mais nisso. Hoje em dia os jovens nem se fala, ninguém nem sabe o que que é isso, dons. E a gente era incentivado naquela época a orar, a fazer jejum para a gente buscar os nossos dons. Hoje em dia já é mais difícil, mas enfim, eu orava, eu buscava, eu participava dos jovens, eu cantava, fazia solo, não sou cantora, mas fazia solo de vez em quando. Fazia solo, cantava nos jovens, eu tinha um grupo na época de gesto, eu era professora das crianças de gesto, então eu estava participando de tudo. Até que as coisas começaram a acontecer. Enfim, independente do que aconteceu, eu desisti. Sim, eu desisti da minha fé e eu saí da presença de Deus. Isso foi quando eu tinha já uns 16 anos, ou seja, eu fiquei um ano e pouco, um ano e meio, quase 2, e aí eu desisti da fé, por N motivos. Mas quem foi o culpado disso? Eu, porque quem decidiu foi eu, não foi ninguém. Enfim, eu decidi sair e, na verdade, foi uma decisão meio assim, fui saindo aos pouquinhos.
fui fazendo umas coisinhas e fui fazendo, quando eu vi eu já estava longe. Eu me afastei de Deus que eu nem vi. Não foi Deus que se afastou de mim, porque quando a gente desvia, a gente tem costume de falar assim: "Ah, Deus se afastou de mim". Será mesmo que foi Deus que se afastou de você ou foi você que se afastou de Deus? "Ah, mas eu não ouço mais Deus". Será que não é você que está tão longe que você não consegue mais ouvir a Deus? E isso aconteceu comigo, eu estava tão longe que eu não ouvia mais, o Espírito Santo já estava longe. Por quê? Porque eu me afastei dele, não foi ele que se afastou de mim. E isso ficou eu tinha 16 anos, eu retornei em 2014, já tem 10 anos isso, então com 26 anos, ou seja, demorou 10 anos. Eu perdi 10 anos da minha vida. Eu perdi, por quê? Porque eu poderia estar vivendo coisas grandes, eu poderia ter evitado tanto sofrimento na minha vida por não querer fazer a vontade de Deus, por não estar na sua presença. Ah, eu fui uma pessoa triste? Nem sempre, mas eu já conhecia. Então, quando você conhece a Cristo, eh, Deus fez a gente perfeito, mas dentro do nosso coração, Ele fez um encaixe. E esse encaixe, sabe o que cabe lá? Não cabe, não cabe um relacionamento, não cabe filhos, não cabe casa, não cabe carro, não cabe festa, não cabe bebidas. Nada disso, pode até tentar, você pode até tentar encaixar, mas nada encaixa, e fica aquele vazio. Você tenta preencher com outras coisas, mas nada encaixa lá. A única coisa que encaixa é Deus e a presença de Deus na sua vida. Então, meu irmão, se você já está desviado, você está ouvindo esse vídeo e você está tentando preencher esse vazio, essa dor, porque não venha falar: "Não, mas eu sou uma pessoa feliz", ninguém desviado é feliz. Quantas das vezes fiz tantas coisas que durante o dia eu ria e, ai, eu estava toda feliz para todo mundo, mas quantas das vezes o meu travesseiro, se ele pudesse falar, ele falaria. Porque quantas das vezes passei a noite chorando, chorando porque eu chegava em casa, era um vazio. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus colocou pessoas para poder trazer de volta, porque quando a gente é desviado, mesmo assim, Deus manda o seu Espírito Santo, manda pessoas, manda hinos, manda situações para que a gente venha voltar para sua presença. É aquela palavra, Deus ele larga as 99 para buscar uma, e eu fui essa. Deus largou as 99 e foi me buscar. Eu comecei a trabalhar num certo lugar, e eu conheci uma pessoa. E o nome dele era Lincoln, e eu vou falar porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, quem honrou a gente. E ele era cristão. Ele e a esposa dele cristão, mas eu trabalhava só com ele, mas eu conhecia a esposa dele. E ele sabia da minha história, e ele começou a falar de Cristo para mim. E aí ele me convidou para ir na igreja dele. E eu fui, porque Deus já vinha trabalhando comigo, sabe. E Deus falava ao meu coração, e eu aceitei, e eu fui. Fui na igreja dele, foi muito lindo, sabe, Deus falou muito comigo, mas passou. Por quê? Porque é assim, a gente vai, a gente chora, a gente sente que Deus falou com a gente e a gente não aceita. E eu não aceitei. E daí ele falou assim um dia para mim: "Ah, você gosta de, oficina G3", e falou alguns nomes de, de hinos evangélicos, se eu queria que eu colocasse no meu celular. Eu falei: "Ah, eu quero". E ele catou meu celular, colocou todos esses hinos, e aí eu passei a escutar esses hinos enquanto eu trabalhava. Eu escutava uma rádio, só que Deus já vinha trabalhado, porque Deus já tinha colocado alguns hinos. Eu tinha começado, em vez de ouvir a rádio que não era evangélica, eu comecei a ouvir a rádio evangélica. E aí eu comecei a ouvir esses hinos que ele colocou, e Deus começou a trabalhar no meu coração. Ele plantou uma semente,
E essa semente começou a germinar, por quê? Porque eu dei espaço. E Deus foi falando comigo através daqueles hinos, através dele, da vida dele, sabe, do exemplo que ele dava lá. E muito abençoado ele, a mulher dele. E se um dia vocês forem ver esse hino, Lincoln e Thaís, sou extremamente grata pela semente que vocês plantou. E, enfim, passado um tempo, eu comecei a querer voltar para a igreja. Eu falei: "Não, Senhor, eu preciso voltar". Já comecei a falar com Deus, que eu precisava voltar. Ainda estava toda errada, toda torta, com a vida toda destruída. "Ah, mas você estava pobre numa sarjeta". Não, não estava, mas a minha vida espiritual estava destruída. Por dentro eu estava destruída. E eu comecei a querer ir em algumas igrejas. Um dia eu vi, eu encontrei uma moça que eu era de outra igreja, antes de desviar, que eu acabei saindo e depois fui para outra igreja e tal, e ela me encontrou e falou assim: "Ah, Dani, eu participo de tal igreja assim, assim. Você não quer ir lá fazer uma visita?". E eu fui. Foi eu, a minha irmã, e o culto também foi uma benção. Deus falou muito comigo, a irmã profetizou para minha irmã e tal, e foi uma benção aquele dia. Mas eu não voltei. E um dia, eu estava indo, mas assim, Deus estava trabalhando já no meu coração, e eu comecei a querer buscar um lugar para ficar, mas eu não queria voltar para a igreja onde eu congregava. Por quê? Porque era como se fosse uma humilhação para mim. "Ah, como assim eu vou voltar? Eu saí de lá quando eu tinha 16 anos, eu vou voltar para o mesmo lugar". Não, eu não queria. O meu ser, a minha carne, o Daniela querendo ser humilhada, não, eu não queria ser humilhada. Né, a gente tem essa questão do orgulho, que muitas das vezes faz a gente fazer coisas que a gente não deveria fazer. Enfim, eu não queria voltar para lá, não queria voltar para a Assembleia de Deus. Eu queria ir para outro lugar, mas eu estava à procura. Um dia eu fui na casa de uma tia minha, que é muito minha amiga, e a casa dela fica perto de uma rodovia, o bairro onde ela mora. Eu vou tentar fazer um desenho para vocês com as mãos, tá? A rodovia ficava assim, eu estava vindo de assim. A rodovia ficava desse lado e era um cruzamento. A casa dela ficava para esse e eu estava vindo para esse lado, porque eu morava para lá. Então tinha uma rua que passava aqui reto e uma rua que cruzava que dava acesso para a rodovia. Então, essa rua estava tarde, já era mais de 11 horas da noite. Funcionava assim, quem estava vindo tanto da rodovia quanto dessa parte, eles era preferencial. Então, quem vinha da casa da minha tia e quem vinha daqui, tinha que parar. Mas eu sempre ia lá e já era tarde da noite, já era umas 11h30. Sempre o que eu fiz? Eu estava de moto, porque eu tinha uma moto na época. Eh, eu sempre fazia assim, gente, eu estava vindo de lá para cá, eu dava aquela olhadinha porque era limpo. Então, por o lado de cá, que era a rodovia, era limpo. Então, eu olhava, via que não via nada da rodovia e eu passava direto. Só que daqui para cá, na época não tinha, hoje já tem asfalto, tem iluminação, na época não tinha iluminação, era tudo escuro, um breu. E ali era muita terra. Então, assim, era muito difícil alguém acessar aquela rua. E se tivesse um carro ou qualquer coisa vindo de lá, eu veria a luz. E não tinha luz. Então, eu olhei para a rodovia, mas foi coisa muito rápida, gente. Eu olhei para a rodovia, e falei: "Não vem carro". Meu eu falou dentro de mim: "Não tem carro, vou passar direto". Algo dentro de mim falou assim: "Para". E eu comecei a brigar: "Como assim, para?". Foi coisa bem rápida, assim, contando parece que foi coisas de: "Ah, que demorou". Não, mas não foi. Eu vindo e a discussão acontecendo dentro de mim. "Ah, mas por que para?". "Não tem nada". Aí eu olhei de novo para a rodovia e falei assim: "Mas por que para? Não tá vindo nada".
E aí eu ouvi. Gente, sim, eu sei que tem muita gente que não vai acreditar, mas esse é o meu testemunho, foi o que eu vivi. Você não é obrigado a crer, mas eu ouvi como eu ouço pessoas, como você me ouve, eu ouvi. Para, bem alto em bom som. Para. Quando eu ouvi e eu sabia que não tinha ninguém, eu parei. Eu parei e fiquei em choque. Sim, gente, eu fiquei em choque. Mas quando eu parei daquela rua, onde não tinha luz, veio um caminhão. Era um caminhão daqueles que carregava areia e tal. Tinha um negócio de areia e de construção lá. Gente, era 11h30 da noite. Não tinha luz vindo de lá, porque era um breu. Se tivesse vindo um carro, teria luz. Não tinha luz. Eu não vi a luz daquele caminhão. E aquele caminhão veio. E aquele caminhão não parou. Aquele caminhão, do jeito que ele veio, ele fez assim e entrou para a rua de lá, que era para onde eu ia. Mas foi coisa tão rápida, gente, que na hora o meu coração acelerou e eu comecei a chorar ali parada sozinha. Eu nem lembro quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei ali chorando e falando: Senhor, se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno. Se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno. Naquele momento, porque a gente tem consciência e sabe do como a gente está. E eu sabia que naquele momento eu iria morrer e eu iria ir para o inferno. E eu tinha, na época, eu tinha me divorciado e eu tinha uma menina pequena, ela tinha em torno de uns 5, 6 aninhos. E eu comecei a chorar e falei, eu ia morrer e eu ia para o inferno e eu ia deixar minha filha sozinha, sem ninguém. Então, tipo assim, aquilo para mim, sabe, gente, foi assim, não tinha mais o que fazer. Eu tive plena ciência do que estava acontecendo. O inimigo naquele momento já tinha tramado tudo aquilo para mim. E aquele dia, antes de eu voltar para a casa de Deus, o inimigo iria tirar a minha vida, porque ele já tinha tramado tudo isso. Mas Deus é tão misericordioso e eu sei que tinha pessoas que oravam por mim, e eu sei que a minha avó é uma delas. Hoje ela não se encontra mais aqui, ela já foi morar com o Senhor, mas eu sei o quanto a minha avó orou para que eu voltasse para os caminhos do Senhor, e eu sou extremamente grata que naquele dia Deus me protegeu, porque tinha pessoas orando por mim e pela minha vida. Eu não sei o que você vive hoje, mas se você tem alguém que você ora hoje, talvez um filho, talvez uma filha, talvez um irmão, um pai, eu não sei para quem você ora, mas não desista de orar, porque Deus trabalha na vida daqueles que oram. Deus, ele protege essas pessoas e eu sou prova viva disso. Deus me protegeu naquele dia, mesmo sem eu merecer. Mesmo sem eu estar na presença dele, Deus me protegeu daquele dia e daquela morte. E quando porque a gente como humano, ainda mais quando a gente está afastado no caminho, quando a gente já tem intimidade com o Espírito Santo, é mais fácil a gente ouvir e obedecer. E mesmo assim a gente ainda quer desobedecer. Mas naquela época eu estava afastada, eu estava querendo voltar, mas não estava ligada, falando com Deus, ouvindo a Deus. Se eu tivesse ouvindo a Deus, eu já teria voltado para os caminhos do Senhor. Mas eu ouvi, porque eu briguei com o Espírito Santo quando ele falou a minha mente, e aí ele falou alto e audível. Sim, gente, eu ouvi Deus falar comigo naquele dia, para. E eu parei. E eu fui livrada daquele acidente, daquela morte que ia me levar aquele dia para o inferno. Então, se você hoje está desviado,
E se Deus usar esse vídeo para falar o seu coração, volta para os caminhos do Senhor. Volta, porque eles têm saudade. É porque eu merecia? Não, não é porque eu merecia, mas porque Deus é Deus é um ser que nos ama tanto, tanto. Se você soubesse o quanto Ele te ama, você voltaria correndo. Se Deus preparou esse dia para você ouvir esse vídeo e você entrou só por causa que Deus falou, Deus vai falar com você nesse momento, então volta, volta, filho, porque Deus tem saudade. Deus tem saudade de você. Deus tem saudade dos seus louvores. Deus tem saudade da sua pregação. Deus tem saudade da sua oração. Às vezes você está dentro da igreja e está desviado. Filho, Deus tem saudade de ti, Deus tem saudade de quando você buscava nas madrugadas, de quando você jejuava. Deus tem saudade de ti porque Ele te ama. Se esse vídeo chegar até você, volta, volta que Deus está te esperando. E Jesus está de braços abertos para te encontrar. Eu voltei depois disso e adivinha para onde que eu voltei? Um dia, a gente estava acho que na casa, não lembro se foi, acho que foi na casa da minha avó, e era virada de ano. Aí tinha se passado uns dias, né, e não voltei assim correndo, por quê? Porque eu sou humana e a gente é acostumado a fazer isso. "Ah, Deus me livrou, então tá, vou viver minha vida", e enfim. Um dia, um tio meu falou assim para mim: "Vamos no culto?". Era a virada de ano, e aí a gente passa a virada de ano dobrado os joelhos e orando pelo próximo ano que virá e agradecendo pelo ano que se foi. E estava eu, minha mãe, e ele falou: "Vamos na igreja?". Aí eu falei: "Vamos". Ele era da mesma assembleia, só que de um outro bairro. E um outro tio meu era de outro bairro, que era o bairro da onde eu tinha saído. E aí ele falou assim: "Mas vamos lá no do seu outro tio, porque para ele não ficar sozinho, pra gente passar todo mundo junto". Aí eu falei: "Tá bom, vamos". E aí ele perguntou pra minha mãe: "Vamos?". Aí ela falou: "Ai, não vou, porque não sei o quê", deu várias desculpas. E aí eu fui. Aí ele ainda falou assim: "Não, mas você vai mesmo?". Eu falei: "Não, tio, se eu falei que eu vou, eu vou". E eu fui. E naquele 2014, no final, teve uma pregação, ou seja, antes de virar o ano, teve uma pregação, fizeram um apelo e eu voltei. Eu voltei para a casa do Senhor e eu me reconciliei com Deus naquele dia. E foi aonde? Da onde eu não deveria ter saído. Então, meu irmão, não adianta, porque o dia que você voltar, ah, mas ali eu não piso mais os pés, você vai voltar da onde você não deveria ter saído. Por quê? Porque Deus tem um trabalhar na sua vida e Ele vai continuar esse trabalhar da onde você parou. Aonde você parou? Volta lá, irmão. Porque não adianta. Pensa, foram 10 anos da minha vida perdido. E aonde que eu voltei? Voltei para o mesmo lugar. Ah, foi muita tristeza para mim, foi muito humilhante, não. Mas foi difícil, gente. Eu não vou falar assim: "Ah, que eu cheguei, já peguei anjo pelo pé". Não, não foi, foi um trabalhar dia após dia. É difícil o retorno, o inimigo ainda fala muito ao coração da gente, ele fala muito à nossa mente, tem muita seta. Até a gente começar a engatinhar é difícil, é difícil. Mas Deus foi misericordioso e Ele me abençoou. Eu casei, na verdade eu conheci 3 dias depois o meu futuro o meu futuro esposo, que hoje é o meu esposo, e a gente se conheceu, se tornamos amigos, e eu casei, e eu tive mais 2 filhos. E hoje eu tenho uma família, eu tenho mais 2
filhos com ele. Eu tenho um menino de 7 anos e um de 7 meses. E eu sou uma pessoa extremamente feliz. Hoje eu estou na casa de Deus, eu já mudei de lá de onde eu estava, sabe, Deus foi trabalhando e a gente acabou saindo de lá, ainda continuo na Assembleia, só que em outro bairro, porque a gente mudou, porque eu comprei minha casa e várias outras coisas. É história para outro vídeo. Mas Deus trabalhou na minha vida tanto, tanto, tanto. Eu fui atrás de relacionamento? Não, eu não fui. Mas Deus foi misericordioso. E quando a sua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente busca realmente de coração o reino de Deus, a gente o resto vem, meu irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. Eu não sei a situação que você está, eu não sei o que você perdeu, mas Deus tem falado do meu coração. No dia de hoje ele falou muito, eu até anotei aqui, sobre um hino. Eu vou até deixar linkado embaixo, então quem quiser assistir depois, é Abidinel, Me Ame Mais Que Tudo. E esse hino, gente, no final tem uma parte que é a parte que ficou falando para mim hoje o dia inteiro. Para de dizer e para com essa história de dizer que errar é um caminho para aprender. Gente, não canto, não sou cantora, mas errar não é um caminho para aprender. Quem disse para você que você tem que se desviar para você aprender? Quem disse para você que você tem que sair dos caminhos de Deus, que você tem que fazer as coisas erradas para você ser um melhor crente depois? Isso aí é coisa do inimigo, gente. Isso aí é o inimigo que quer que você saia. Por quê? Porque ele sabe que você não vai conseguir voltar depois. Ele sabe o quanto é difícil. É uma luta constante todos os dias. Como que você aprende? Como que você aprende as coisas? Aqui, gente, palavra de Deus. A gente não aprende errando. A gente aprende com a palavra. A gente erra por quê? Porque a gente não busca a palavra. Quantas das vezes a gente faz e comete coisas que a gente não deveria cometer? A gente poderia ter buscado na palavra, a gente poderia ter orado, pedido permissão para Deus, mas, gente, eu vou ser sincera, foi muito difícil para mim voltar, para mim poder ter comunhão com Deus, com a igreja. Foi muito difícil aprender a viver com Cristo, aprender a ouvir o Espírito Santo todos os dias, em cada decisão que eu vou tomar. Ai, e agora eu sou uma pessoa que não comete erros. Eu cometo erros, mas eu peco? Não, eu procuro, gente, estar em santidade todos os dias. Já pequei depois que eu voltei para a casa de Deus? Já. Já errei, já chorei, já pedi perdão, já quis desistir, já quis morrer. Foi muito difícil, o processo para voltar é muito difícil. Eu não sei, meu irmão, se você talvez está no meio do processo, talvez você voltou para a casa de Deus e talvez nesse momento você está pensando: "Ah, mas a minha vida está toda, olha a situação que está tudo". Não desista, é um processo. Você não precisa estar pecando para você aprender. Ah, mas aonde que eu vou conseguir achar para me libertar disso? A palavra de Deus. Tira um dia, tira um tempo. Uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente e que Deus tem falado muito ao meu coração. Tira um tempo para falar com Deus todos os dias. Isso vai te fortalecer, meu irmão, na fé. Isso vai te deixar mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo. Deus vai trabalhar no seu coração, mas você tem que dar liberdade, você tem que estar disposto. Porque a gente vem e vai do jeito que a gente está. A gente vai voltar para a igreja do jeito que a gente está. Sabe como eu voltei?
eu não tinha roupa. Por quê? Porque minhas roupas eram shorts, mini shorts. E era assim. Eu não usava, não era muito de usar blusinha de alcinha, nada muito decotado, mas era mini shorts. Então, era o que eu tinha. Mas eu tinha um vestido bem bonitinho, mas era um vestido tão decotado, tanto em cima quanto embaixo. Eu puxava em cima, ele subia, eu puxava embaixo, ele descia. Era uma luta. Mas quando eu fui para aceitar Jesus, eu fui com esse vestidinho. Vamos dizer que era um vestidinho para mim ir para uma balada, praticamente. Mas eu fui com esse vestidinho. Eu aceitei a Cristo com todos os meus pecados, porque não precisa. Deus não fala assim: venha até mim, todo que está limpo. Se limpe primeiro aí, depois vem até mim. Não, a palavra de Deus: venha até mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então a palavra de Deus diz: vem do jeito que você está. Mas aí é para você continuar do jeito que tá? Não, meu irmão. É para você se consertar. Mas quem faz isso é eu falando para você que você tá errado? Não. Isso aí, quem convence o homem não é eu, não é o seu pastor, não é o seu irmão, não é a sua mãe. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai trabalhar em você se você não dá espaço? Meu irmão, se você está na luta para continuar firme com Deus, se você acabou de voltar, tira um tempo. Ó, palavra. Mas como que eu faço isso? Eu não sinto vontade. Não, eu também não sinto vontade todos os dias. Tem dia que eu acordo tão triste. Tem dia que eu estou doente. O meu bebê é pequeno, então tem dia que eu não durmo. Então tem dia que eu acordo já destruída. Mas eu acordo desse jeito? Acordo com os meus sentimentos assim. Mas como que eu acordo depois? Eu vou lá, lavo meu rosto, dou uma ajeitada, pego meu café, sento e leio a palavra. Quantas das vezes eu acordei aflita e Deus me aliviou quando eu li? Quantas das vezes Deus falou comigo durante aquele dia? A gente tem que estar disposto à mudança. E como que essa mudança vai acontecer? Vai acontecer aos poucos, meu irmão, dia após dia, mas a gente tem que estar disposto. Eh, eu quero deixar uma palavra para vocês hoje que fica em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crêem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama muito. E se ele deu o filho dele para que você não pereça, meu irmão, agora em diante, para de perecer. Vá para os caminhos do Senhor. E se você já está no caminho, fique firme, meu irmão. Fique firme no propósito. É fácil, não é. É luta após luta, dia após dia. Mas se abra, deixa Deus entrar, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração dia após dia. Tira um minuto para você fazer o seu devocional. Isso vai mudar a sua vida. Porque estar com Cristo é isso. É dia após dia, luta após luta. Então, meu conselho, faz o seu devocional todo dia. E é isso, gente. Esse é o meu testemunho. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. E não se esqueça, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, comenta. Compartilha com quem precisa, com quem às vezes está no começo e está meio fraco. Até a próxima semana e eu espero que Deus te abençoe muito. Tchau!